Olá, tudo bem? Aqui é o professor Luiz Carlos Melo. Vamos para mais um simulado sobre educação infantil. Analisar a proposta teórica de Vygotsky, o autor Ivik, 2010, indica que as modalidades de assistência adulta na zona proximal de desenvolvimento da criança são múltiplas, sendo que o primeiro lugar se refere, letra A, às questões que façam apelo à reflexão afetiva, colaboração nas atividades partilhadas, C. As cópias de modelos pré-definidos. D. As demonstrações de métodos a serem observados. E. Ao controle de conhecimentos por parte da própria criança. Muito bem, só lembrando que nós estamos falando aí sobre a teoria de Vygotsky. Então, de acordo com a proposta desse teórico, a assistência adulta na zona proximal de desenvolvimento da criança envolve a colaboração de atividades, colaboração nas atividades partilhadas, onde o adulto fornece apoio e orientação para que a criança possa realizar tarefas que seriam difíceis de realizar sozinha. Sendo assim, nós temos aí como opção a ser marcada a letra B. Vygotsky destaca as contribuições da cultura e da interação social e a dimensão histórica do desenvolvimento mental. Acerca da teoria do autor, julgue os itens que se seguem. Primeiro, o desenvolvimento está intimamente relacionado ao contexto histórico-cultural em que a pessoa se insere e se processa de forma dinâmica por meio de desequilíbrios provocadores de reorganizações por parte do indivíduo. Segundo, é por meio da interação social que o indivíduo interioriza as formas culturalmente estabelecidas de funcionamento psicológico. Terceiro, a adaptação do indivíduo ao contexto socio-histórico envolve um equilíbrio entre dois processos complementares, a assimilação e a acomodação. Então nós temos aqui, ao analisar essas afirmativas, nós temos que os itens 1 está correto, e também o 2 está correto. O 3 não está correto porque os conceitos assimilação e acomodação são associados à teoria de Piaget e não de Vygotsky, certo? Então, afirmativas 1 e 2 está correto, então o item a ser marcado, letra C. Apenas os itens 1 e 2 estão certos. Piaget, Vygotsky e Vallon e suas teorias formam o tripé das teorias que ajudam professores e pesquisadores a compreender a inteligência, o aprendizado e o desenvolvimento. Quais as principais semelhanças entre Piaget, Vygotsky e Vallon? Primeiro, não acreditavam que o conhecimento fosse construído gradualmente. Levavam em conta apenas o funcionamento psicológico. Acreditavam que os processos filogenéticos e ontogenéticos tinham implicações diretas no desenvolvimento. Segundo, letra B, acreditavam que apenas os processos filogenéticos tinham implicações diretas no desenvolvimento. C, os três eram socio-interacionistas, tinham formação acadêmica em outras áreas que não a educação, deram contribuições valiosas à educação através das teorias psicogenéticas e acreditavam no conhecimento construído gradualmente. D. Não levavam em conta a base psicológica do funcionamento psicológico. Muito bem, então, de acordo aí com nossos itens nessa questão, o que nós temos aí a ser marcada, Tanto Piaget como Vygotsky, como Vallon, eles compartilham a abordagem socio-interacionista, certo? O que significa que enfatizavam a importância da interação social e cultural no desenvolvimento e aprendizado das crianças. Além disso, todos os três teóricos aí, eles tinham formação acadêmica em áreas diferentes da educação e que trouxeram grandes contribuições significativas para a educação. Então, dessa forma, a opção a ser marcada a letra C. Apenas complementando aqui também o item C, que eles acreditavam no conhecimento construído gradualmente, tá certo? Segundo Vygotsky, o desenvolvimento dos alunos ocorre em seus vários aspectos, como o afetivo e o cognitivo. Por exemplo, sobretudo em razão, letra A, das interações sociais das crianças com alguém, adultos ou crianças mais experientes da cultura. B. Da exposição a aulas bem estruturadas, nas quais as ideias centrais são bem ilustradas. C.
da ação da escola, porque as famílias são muito desiguais em termos de escolaridade formal da família, que assiste e dá apoio à criança para se desenvolver integralmente, do enfrentamento dos desajustes emocionais encontrados em cada estágio de desenvolvimento. Muito bem, estamos falando aí sobre a teoria de Vygotsky, no caso o desenvolvimento dos alunos, como ele ocorre. Então, de acordo com a teoria desse teórico, o desenvolvimento ocorre através das interações sociais, especialmente com indivíduos mais experientes, como colocado aí na questão, que podem auxiliar a criança a internalizar conceitos e habilidades culturalmente significativos. Então, item a ser marcado, letra A. De acordo com Bezerra, 2002, a teoria socio-interacionista vygotskiana de aprendizagem tem como pressupostos. Vamos analisar. Primeiro, o papel do outro na construção do conhecimento, pois para que o indivíduo se aproprie do patrimônio material e simbólico que a humanidade construiu ao longo da história, é preciso a mediação de indivíduos mais experientes, correto? Segundo, o papel da imitação no aprendizado. A imitação, não puramente de cópia e repetição, mas como instrumento de compreensão, proporciona a oportunidade de reconstrução interna do que o indivíduo observa externamente, ampliando sua capacidade cognitiva. Está bem correta, porque o papel da imitação aqui na teoria de Vygotsky é entendida como um instrumento de compreensão, como coloca o enunciado, tá certo? Um instrumento de compreensão, considerado como uma forma de ampliar a capacidade cognitiva. Terceira afirmativa, o papel das práticas sociais que envolvem a escrita, seus usos, funções e efeitos sobre o indivíduo e a sociedade como um todo. Os usos linguísticos são situados no espaço, no tempo e se sedimentam na condição de estruturas chamadas gêneros. Bom, então sobre as práticas sociais envolvendo a escrita, seus usos, funções, efeitos, está relacionado ao conceito de gêneros discursivos, mas não é um pressuposto diretamente abordado na teoria de Vygotsky. Então, nós temos como a terceira não está relacionada aqui à teoria de Vygotsky, mas temos como as opções a ser marcada 1 e 2 são corretos, sendo assim, está correto o que se afirma apenas em 1 e 2, letra C. Na década de 80, as pesquisas na área da educação voltaram-se para os trabalhos de Vygotsky, pois entendia-se que sua psicologia atenderia aos propósitos educacionais de formar cidadãos, que seriam agentes de transformações sociais. Considerando as pesquisas de Vygotsky, é correto afirmar que se trata de uma teoria. Letra A, que corrobora para a escola que reproduz os aparelhos ideológicos do Estado. B, que introduziu a psicologia para a escola, transformando o contexto e a aprendizagem escolar. C, que considera a história e o contexto social como determinantes no processo de aprendizagem do sujeito. D, de ensino tradicional, pois menospreza o aluno como sujeito ativo no processo de ensino-aprendizagem. Bom, então a teoria de Vygotsky enfatiza a importância da interação social e do contexto cultural e histórico do desenvolvimento ou no desenvolvimento e aprendizado do indivíduo. Então ele acreditava que as relações sociais e culturais eram fundamentais para a construção do conhecimento e que o desenvolvimento ocorre por meio da interação com o ambiente e com pessoas mais experientes. Então, portanto, a gente tem como opção a ser marcada e que está de acordo com a teoria, com as ideias centrais de Vygotsky, a letra C, que considera a história e o contexto social como determinantes no processo de aprendizagem do sujeito, certo? Vygotsky, um autor que merece destaque pela construção de uma nova compreensão dos processos de aprendizagem, trouxe o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal, ZDP, um conceito central na psicologia sociocultural ou sociohistórica. A ZDP é fundamentalmente descrita como. Então você precisa entender esses conceitos, que são colocados lá na teoria de Vygotsky. Um deles é a ZDP.
Então vamos lá, o que é a ZDP? Letra A distância entre o nível de desenvolvimento real, determinado pela capacidade de resolver tarefas autonomamente, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado por desempenhos possíveis a partir da mediação de outros. Então aqui nós já temos uma descrição do que seria a ZDP, porque a ZDP refere-se à diferença entre o que um indivíduo pode fazer sozinho, que é o desenvolvimento real, e o que ele pode fazer com a ajuda ou orientação de um indivíduo mais experiente, desenvolvimento potencial. Então esse item, a letra A aqui, praticamente já descreve aí o que é a ZDP. Vamos lá, letra B, a distância entre o nível de desenvolvimento potencial, determinado pela capacidade de resolver tarefas mediadas, e o nível de desenvolvimento distal, determinado por desempenhos atingidos pelo treino. C, a distância entre a capacidade de resolver problemas e o desempenho apresentado em situações concretas. D, a zona intermediária entre capacidade de desempenho em processos de solução de problemas. E, a zona de aproximação entre desempenho potencial e desempenho consumado em processos de solução de problemas. Então aqui descreve de fato o que é a zona de desenvolvimento proximal. ZDP é a letra A, item a ser marcado letra A. Vygotsky atribui relevante papel ao ato de brincar. Letra A, na constituição do pensamento infantil. B, como entretenimento sem finalidade educativa. C, na constituição apenas cognitiva. D, na constituição apenas motora. E, na constituição da dependência e da insegurança. Então, no caso, Vygotsky atribui um papel fundamental, como colocado aí na questão, ela atribui um papel fundamental ao ato de brincar na formação do pensamento infantil e no desenvolvimento cognitivo, ou seja, nós temos aí como item a ser marcado letra A. Ele acreditava que o brincar era uma atividade na qual as crianças exploravam e experimentavam diferentes situações e conceitos, o que contribuía para a formação de seu pensamento, imaginação e resolução de problemas. O brincar não é apenas uma diversão, mas uma atividade rica em aprendizado ali para o aluno, para o indivíduo ali que está no ato de brincar. Então a opção a ser marcada letra A. No entendimento dos autores Vygotsky, Luria e Leontiev, que determina o desenvolvimento da criança é sua própria condição de vida. Com isso, adquire a aprendizagem por meio da interação social e a mediação possibilita ao indivíduo a aprendizagem. Nesse sentido, é correto afirmar que, letra A, o ser humano precisa do outro para aprender e trocar conhecimento. B, o ser humano precisa aprender em um ambiente isolado. C, o ser humano precisa aprender por si mesmo. D, o ser humano pode viver sozinho. Bom, nós temos aí que questão fácil. É lógico que a gente, analisando esses itens aqui, estão totalmente incoerentes aí com a teoria de Vygotsky, E que a opção a ser marcada é a letra A. O ser humano precisa do outro para aprender e trocar conhecimento. Então, questão bem fácil, letra A. Vygotsky fundamentou sua teoria no... Vou refazer aqui. Vygotsky fundamentou sua teoria do desenvolvimento e aprendizagem no materialismo, uma lacuna, e, novamente, defendeu que a de acontece por meio da de I. Então vamos lá. Com o preenchimento das lacunas, a opção que contém a sequência correta na ordem e corretamente é. Então nós temos aqui como primeira palavra a ser marcada materialismo e aprendizagem no materialismo. Então a primeira palavra, vamos aqui analisando os itens. Em todos os itens a palavra é histórico, então não tem para onde correr, Materialismo histórico e, então, coloca assim, do desenvolvimento e aprendizagem do materialismo histórico e, então no caso, real, cultural, dialético novamente na letra D, então no caso aqui é dialético, materialismo histórico e dialético, então descarta já a letra A, descarta a letra B e defendeu que então nós ficamos com a C e com a D. Então, mediação ou aquisição? Então vamos lá. Que a mediação de
conhecimentos, ou seja, ou então ficaria mediação de aprendizagens. Então, no caso aqui, acontece por meio da... Depois tem troca e interação, informações e conhecimento, sujeito e meio. Então, sujeito e meio, interação, está relacionado à teoria de Vygotsky, certo? Então, as palavras que preenchem aqui é defender que a interação de conhecimentos acontece por meio da interação de sujeito e meio. Perfeito, certo? Então, se encaixa bem o item D as lacunas aqui no enunciado. Bom, chegamos ao fim de mais um simulado. Como você se saiu? Achou fácil? Achou difícil? Quantas questões acertou? Bom, estarei deixando abaixo do vídeo alguns links para aprofundamento. Desejo para você bons estudos e até a próxima.